começar nosso encontro com uma reflexão. Quantos de vocês, desde que nasceram, já pensaram em algum produto ou algum serviço que poderia trazer benefícios para toda a sociedade e até riqueza para vocês mesmos, mas não tocaram esse projeto adiante por falta de uma ponte que levasse esse conhecimento ou essa ideia até o mercado? Isso aconteceu com alguns, né? Eu, por exemplo, inventei quando eu era pequeno um descaroçador de uva e nunca pude tocar adiante porque não tinha o capital necessário para fazer esse projeto uma realidade. Bom, então o que eu quero falar hoje aqui com vocês é sobre uma ponte que leva essas nossas ideias até o mercado e que faz com que a gente cresça junto com a sociedade de uma forma geral. Essa ponte é o Private Equity. O Private Equity é um tipo de investimento extremamente restrito, em qual algumas pessoas têm a possibilidade de acreditar na ideia de um investidor e de eu andar para uma montanha-russa com esse investidor, visando o lucro desse empresário e o lucro também do investidor e um benefício para a sociedade. Eu digo que isso é uma montanha-russa porque, como é um novo negócio, não necessariamente ele vai prosperar. Então você mergulha com o investidor nessa grande aventura, vai para debaixo das nuvens e, se tudo correr bem, você levanta lá na frente com lucro e com benefício para todos. Então, o que é o Private Equity? O Private Equity é um investimento elevado em novas empresas e em tecnologias promissoras. Como são coisas novas e ainda não foram absorvidas, você não tem certeza a respeito do que o mercado vai achar. Então, são investimentos de elevado risco que caso deem certo, tem um alto retorno. Estima-se que de cada 10 investimentos em Private Equity, 2 prosperem, 3 deem lucro, mas não o lucro esperado para um investimento desse elevado grau de risco, e 5 deles falhem. Só que o retorno ele compensa esses investimentos falhados de tal maneira que continua sendo um excelente negócio. Como é muito difícil você saber se um negócio novo vai dar certo ou não, ele acaba sendo muito restrito para investidores qualificados. Investidores qualificados que podem ser pessoas físicas com muito capital, como por exemplo o Adi Batista, ou fundos exclusivos para isso, ou pessoas que trabalham em empresas que tenham acesso à informação, familiares, amigos de investidores, pessoas desse perfil. Isso aqui é o percurso de uma startup. Como é que acontece desde o início de um negócio até o momento em que ele prospera? A gente pode dividir em 3 pequenas etapas. A primeira, como vocês podem ver, é o início, que está ali marcado no gráfico, quando existem elevados investimentos na empresa, quando você quer fazer ela ser notada e não tem muito lucro, visto que é um negócio novo. No médio prazo, quando você passa aquele chamado Vale da Morte, que é aquela curva vermelha ali, você começa a ter lucro, mas ainda não é um lucro que compense um elevado grau de investimento que você comprometeu durante o negócio. E na terceira etapa, que é no fim daquela curva ali, é a saída dos investidores do mercado qualificado, que é o momento em que a empresa começou a gerar um lucro muito grande para ele, então ele tem três saídas básicas. Ou ele faz o IPO, abre o capital dessa empresa na bolsa, ou ele vende essa empresa para uma empresa maior, ou então ele faz dessa empresa uma incorporadora e começa a comprar empresas menores e torna do negócio dele um grande negócio. E a respeito disso, a título de informação adicional, existe um filme chamado Extraordinary Measures, ou então Medidas Extraordinárias, que reflete bastante a situação que eu estou mencionando. Como é que funciona esse filme? É um cientista que desenvolve uma tecnologia na academia sobre doença de Pompe, é uma enzima, e ele está satisfeito por ficar na academia. E existe um empresário, que é um empresário extremamente bem sucedido, que tem 2 filhos com essa doença rara, e eles estão prestes a morrer. Então ele precisa encontrar uma saída de manter os filhos dele vivos. Isso inclusive é baseado em uma história real. Visando isso, então, ele sai do emprego dele e começa uma aliança com esse acadêmico, com esse pesquisador acadêmico, para transformar essa pesquisa dele em um negócio, um remédio, de tal maneira que os filhos dele sobrevivam. E esse filme relata, então, a entrada deles no mercado de Private Equity. Eles têm algumas entrevistas com algumas empresas desse tipo, relata a dificuldade que é para um acadêmico, uma pessoa que tem o conhecimento, aceitar que o conhecimento dele vai ser transformado em tecnologia, visto que às vezes algumas das ideias pilares, das ideias base do seu negócio são modificadas para se adequarem ao mercado. E além disso, esse filme retrata um pouco assim, da dificuldade que é para uma empresa crescer e prosperar, mas como é difícil você ingressar nesse mercado. São muitas entrevistas, estima-se que de cada 1000 empresas que tentem entrar nesse mercado, menos de 100 sejam aceitas. Bom, então basicamente o que eu tinha para passar para vocês é isso, e se alguém tiver alguma dúvida, agora é o momento. Sim? Você falou assim que o risco é muito alto, só que o investimento compensa, porque de uma a cada... Porque o lucro, o retorno é muito alto. Certo. Só que assim, se o investimento é alto e o risco é alto,
investir em mais de uma coisa. Então, no final das contas, eu não acabaria perdendo muito dinheiro e acabaria fracassando. Excelente questão. Bom, a nível de exemplo, o Yahoo, por exemplo, é uma empresa que saiu de private equity. No momento que ela começou, que o capital dela ainda não estava aberto, os investidores compraram ações que não eram nem negociadas, porque não eram no mercado fechado, aproximadamente $6. No momento que eles venderam essas ações, 3 anos depois, eles venderam a 20. E eles tinham mais de 1 milhão de ações. Então você vê que eles lucraram só aí milhões de dólares. Então, por isso que eu falei que o investimento compensa. Eles ganham 20 milhões na Yahoo, eles podem perder 12, 13 milhões em outras empresas e acabam ganhando 7. Por que eu e você não podemos investir no mercado de private equity? Justamente porque o risco é muito elevado. Então, antes de você investir num negócio desse, é feito um estudo muito grande de caso, uma análise econômica das empresas para saber se vale a pena ou não você fazer esse tipo de investimento. Ficou claro? Ou seja, seria um tudo ou nada. Tudo ou nada. É um investimento de elevado risco. Sim, por isso que existem tantas restrições a respeito dele no mercado. Hoje em dia a Bovespa está até tentando criar um mercado secundário de negociação de títulos de private equity, mas ainda é muito complicado porque tem pouca gente interessada. Então, se você é um investidor qualificado, você vê outro vendendo um título desse, você fala, por que você está me vendendo? Porque não é bom. Então, ainda é um pouco difícil de negociar. Por isso, o grau de investimento fica mais elevado ainda, não tem liquidez nenhuma. No momento que você compra, até aquela terceira etapa que eu mostrei no gráfico. Eu queria saber se eu entendo direito, mas quando eu falo em um fundo de private equity, eu estou falando de uma, digamos assim, de um capital que é destinado a isso? São empresas, né, conglomerados, pessoas que têm um capital e o objetivo deles, ao invés de, por exemplo, investir em ações ou comprar uma indústria, é alavancar negócios de outros. Tá? Então eles investem esperando que o negócio prospere e aí eles saem, deixando a pessoa por conta própria e pegam esse dinheiro e aplicam em novos projetos inovadores. A BR Malls, por exemplo, no Brasil é oriunda de private equity. Sim? Deixa eu te perguntar, por exemplo, o Hop Hari é um exemplo de um parque de diversões que foi uma empresa de private equity. Como você vê, ele foi um fracasso, né? Eles estão tentando melhorar e tal. O que você acha que falta, tendo em vista a capacidade dos gestores que estão no ONI, que é o pessoal do GP, digamos, ser um benchmark no mercado no Brasil, o que você acha que falta, quais são o que falta para realmente se amadurecer esse mercado no Brasil e quais são os principais erros que se cometem ao investir em empresas, uma vez que, por exemplo, o Hop Hari, ele partiu da premissa que você tinha uma classe média emergente, era estrategicamente localizado no estado de São Paulo, numa região de fácil acesso, e era uma coisa nova que não se tinha no mercado e que nos outros lugares do mundo deu certo. Então tinha tudo, digamos, era um caso típico de que na prática, na teoria era perfeito e na prática não se viu tão bem. O que você acha que falta para essa maturidade no Brasil? Eu vou ter que cortar você de novo. Me salvou, obrigado.